Bom Dia Comunidade hoje recebe a Sandra Graça, número 10. Sandra Graça está pleiteando uma cadeira no Executivo da cidade de Londrina. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Comunidade. Bom dia, Douglas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e que nós passamos uma entrevista 10. Né? Sandra, eu tenho 10 perguntas para você, mas a primeira delas não está elencada entre as 10, que eu quero saber como é que a senhora chegou até aqui e quem é você? A Sandra Graça é uma mulher de luta, de sonhos e de ideais. Eu cheguei até aqui porque eu vim de um berço bastante politizado. Meu pai e minha mãe faziam política antes de eu nascer. Sempre gostaram, sempre estiveram envolvidos com política e foi ali que eu aprendi o gosto da política, né? E eles sempre achavam que eu tinha um jeito para a política. Meu pai, nós somos em 8 irmãos, mas ele sempre achava que a mais preparada seria eu. Mas como eu casei muito cedo, tive meus filhos, depois comecei a trabalhar, eu sempre achava que não era o momento ideal. Então, o momento em que eu aceitei a ser candidata foi em 1998, porque daí meus filhos já estavam grandes, eu já estava estabilizada no banco, né? Meu marido também estava tudo ok. Aí eu fui candidata a deputada estadual. 1998, eu gerenciava a Caixa em Arapongas, que eu sou funcionária da Caixa há 32 anos, e ali a gente explodiu, né? Fizemos 15.555 votos em Arapongas, né? Nós tínhamos na época o Valdir Pugliese como candidato, a Nietzsche Jacom, e eu fui a segunda mais votada. Foi uma votação muito expressiva para a época, e é fruto não só do meu trabalho, mas também dos meus pais, da nossa família. E de lá eu vim transferida para Londrina de volta, pelo banco, e aí começou a nossa vida política aqui, já com a visibilidade que a votação de deputada deu. Eu fui convidada a participar do Executivo, na gestão do Belinati, sem me conhecer, sem nada. E daí nós aceitamos o desafio e dali eu fui candidata a deputada, a vereadora, e por 4 mandatos consecutivos fomos reeleitos. É uma caminhada política bastante tumultuada, né? Porque a gente pegou cassações de prefeito, prisões de vereadores, processos internos muito complicados e graças a Deus nós somos, como diz meu irmão, você é a sobrevivente de Londrina, que conseguiu superar aí todas as dificuldades e estamos aqui hoje como candidata a prefeito. Prioridade é uma palavra que ela não suporta o plural. No seu entendimento, qual que é a prioridade hoje do londrinense? Não aceita plural, né? Então eu vou ter que trabalhar as maiores demandas do Executivo. Ou a maior. Ou a maior. A maior demanda hoje para o gestor é a educação infantil. Nós temos aí 7.000 crianças fora da escola e esse é um compromisso público de que as crianças estejam na escola, né? Então isso é um compromisso que eu terei que seguir rigorosamente. E por que eu assumo isso com muita responsabilidade? Porque você colocar uma criança na escola de 0 a 3 anos é você poder oportunizar a mãe e ao pai ter a segurança de ir trabalhar, porque hoje a mulher e o marido trabalharem são complementos de renda, é você dar uma segurança familiar para esta família e, acima de tudo, educar a criança, né? A criança é o alicerce de uma sociedade saudável. Então, nós precisamos ter um olhar bastante acuidado com a criança. Então, essa é uma das metas que, como prefeita, terei que seguir no primeiro dia que eu adentrar a prefeitura, é fazer acontecer essa abertura de Londrina para acolhimento das crianças na educação infantil de 0 a 3 anos. Perfeito. Quando você olha para o povo londrinense, ideologicamente pensando e falando, politicamente, qual que é o alinhamento desse povo? Londrina é uma cidade assim diferente. Ao mesmo tempo que ela é conservadora, ela é ousa, ela não tem medo de romper assim alguns limites, né? Nós já tivemos aí eleições muito atípicas, onde tínhamos já o vencedor, de repente o jogo vira. Então, assim, Londrina é uma cidade aberta, como diz o seu hino, cidade de braços abertos e de mente aberta. Se surfar na onda, a gente pode chegar lá, independente da sigla partidária. Essa é a leitura. Fazer uma pergunta que foi enviada pelo Fernando Luiz, ele é presidente do Conselho de Pastores da cidade de Londrina e da região metropolitana. Primeiro eu quero saber o teu entendimento sobre religião. Eu sou uma pessoa cristã, que pratico, que tenho assim, que a religião como um dos pilares da minha vida, se não o primeiro, né? Porque assim,
todos os momentos da minha vida e na educação dos meus filhos, a religião sempre esteve presente, na minha, do meu marido. Nós sempre fomos assim muito vinculados à religiosidade, somos até hoje, né? Porque acredito que esse é o alimento número 1 de cada um de nós, é o alimento da alma, né? Que nos fortalece para o restante que a gente tem que desafiar. Ficou uma pergunta em 2 partes, então vamos lá. Falando sobre o Conselho de Pastores, o presidente Fernando Luiz pergunta qual que é a tua política para a questão dos templos. Precisa desburocratizar e precisa viabilizar. Nós Qual a temos política para isso? Existe um olhar que a gente vai ter que ter. Existe uma legislação que foi alterada, alguns templos que já estavam construídos, sem a devida legalização ainda, né? Então nós temos que primeiro mapear as dificuldades para não vender as dificuldades para não vender equívocos na condução desse processo, tá? O que eu puder facilitar, a gente tem que ver que a construção de templos, ela tem que estar harmonizada no entorno onde ele está incluído. Mas a minha política é o que eu puder ajudar e facilitar, porque para mim onde tiver igreja, você parece que fica mais fácil a aproximação do homem com Deus, né? Não que precise necessariamente de uma igreja, mas a igreja é um local de encontro, é uma referência. Então nós temos que ajudar as igrejas a viabilizar a regularização dos seus templos, muitos já construídos, que talvez careçam de algumas adequações, mas eu seria uma facilitadora nesse processo. A participação da iniciativa privada no setor público, ela é muitas vezes um alicerce importante. Existe da sua parte, no seu plano de governo, um chamamento da iniciativa privada? Eu vou citar 3 exemplos práticos. O Arthur Thomas, Parque Arthur Thomas, abandonado. O autódromo não abandonado, mas é um custo bastante pesado para a prefeitura, importante custo. E o estágio do café. Você tem algum norte, alguma direção para isso? O estádio do café, recentemente a gente já tem uma lei autorizando a possibilidade de você licitar e ter um terceiro já fazendo a gestão. Isso nós já fizemos nessa legislatura. Eu estou totalmente aberta, e não só aberta, como acredito que alguns serviços dentro do executivo precisam muito do setor privado. Nós precisamos aprender a fazer parcerias, que a gente chama PPP, parcerias público-privadas, para aquelas atividades que não são o nosso ponto fundamental, né? E isso é necessário, eu estou aberta sim. Nós estamos vivendo agora a Stock Car em Londrina, né, que retornou depois de quase 3 anos fora daqui por falta de manutenção das nossas pistas e do espaço. Isso não pode acontecer. A gente não pode fechar Londrina por falta de investimento em autódromo, em teatro, em parques. Nós precisamos abrir isso, porque isso traz o quê? Fomento na nossa economia. A vinda de um grande evento para cá movimenta hotéis, movimenta comércio, movimenta bares, restaurantes, shoppings, lojas. Então, eu como prefeita vou estar aberta, sim. Eu quero a sociedade, o setor privado me ajudando a governar. É lógico que eu tenho que ter controle, tenho que regras claras, temos que licitar, e faremos isso de uma forma muito positiva em atividades que não são o nosso negócio direto, que não é geração de um serviço público, mas sim agregado ao nosso serviço público, gerar movimento na cidade, gera mais renda para mim, mais renda para o cidadão, e além de trazer alegria, né? Vender o nome da cidade em cada canto do país. E nós temos uma coisa muito linda que são nossos parques, né? O Parque Arthur Thomas é uma riqueza natural que nós temos dentro de Londrina e que precisa ser melhor explorada. Nós já tentamos fazer a manutenção via o setor público, isso não está avançando. Então, assim, uma parceria ali com o setor privado, ela é bem-vinda quando ela é feita com regras claras, né, com tudo muito bem especificado. Eu acho que isso é positivo, eu não vejo resistência. Nós estaremos discutindo com a sociedade, com os conselhos municipais, principalmente o Conselho Municipal do Ambiente, para que a gente possa construir uma parceria que deixe o embelezamento, a visitação e, acima de tudo, a manutenção desses espaços. Porque o maior desafio do setor público é a manutenção continuada. Você não tem recursos e isso, às vezes, inviabiliza coisas tão bonitas. Nós temos já uma parceria hoje no Parque Dr. Daissac Queda, que é próximo da usina Três Bocas, e eles fazem um belíssimo trabalho, um cartão de visita, com toda a chuva que nós tivemos em janeiro, que destruiu, e lá também foi destruída,
aquele local já está gradativamente reerguido com a parceria do setor público, mas com a parceria da Brasil Soca HK Internacional, que é uma ONG, e que eles fazem a manutenção constante daquele parque. É uma parceria que existe no município com o setor privado. Uma contrapartida. Isso, é muito bonito. Eu quero voltar no assunto que nós abordamos, você abordou há pouco, que são as crianças. Nós temos um gargalo nas creches, né? Muito grande. As escolas de primeira a quarta já foi sanado, Tranquilo. mas nós temos um gargalo nas creches. Qual que é a tua política para isso? Olha, nós temos aí o que o setor público tem já preparado hoje. Nós temos 14 unidades que já estão preparadas, com recursos já do governo federal previstos, eu espero que eles se concretizem, para que a gente construa essas unidades a partir de 2017. Tá? Isso vai resolver? Não. Essas 14 unidades devem, no máximo, assim, falando bem alto, gerar 1.000 vagas na educação de 0 a 3 anos. Nós temos um gargalo de 7. Déficit de 6. Não vai resolver. Então eu preciso fazer parceria com o sindicato patronal, com o sindicato dos trabalhadores, com o setor privado da educação, e precisamos também inovar as formas de fazer educação, sabe, assim, de repente alugar mais imóveis, porque assim, nós temos um limite, o poder público tem um limite que a lei de responsabilidade fiscal nos impõe, que é da contratação de pessoal. E eu estou no limite. Se você pegar a nossa lei orçamentária anual, ela está aí com 50,55% do valor limite para chegar no amarelinho, que é o 51%, já vermelho. Então eu tenho pouca margem de contratação, que significa que eu não vou conseguir ampliar muitas vagas, porque eu teria que ter professor, né, e toda aquela estrutura. Então eu vou ter que me aliar aos meus parceiros para que a gente não pare de gerar vaga na educação infantil. Então eu estarei aberta a isso, inovando, mas de toda forma fazendo com que a educação infantil aconteça, que nós precisamos disso. A criança na escola é a mãe trabalhando, é o pai tranquilo, é a família sendo reconhecida no meu governo. E eu quero ser reconhecida como a prefeita da O família. Movimento de Corrupção Marcha Londrina mandou uma pergunta para você. O coordenador, o João Victor Neto. A gente sabe que a corrupção é sistêmica no país. E Londrina, infelizmente, tem nos quadros nacionais nomes pesados que contribuíram e muito para toda essa corrupção que a gente tem visto de forma corriqueira em todos os jornais, internet, revistas. Londrina, infelizmente, ficou marcada por isso, né, com esses nomes. E o gestor, ele está sentado na sua cadeira, organizando tudo. E quando eu digo sentado na sua cadeira, não é pejorativo. Mas ele sabe que lá na ponta tem uma situação de corrupção. Como combater isso? Qual é a tua visão para isso? Corrupção zero, principalmente se eu souber. Não tem meio termo comigo. Corrupção zero, transparência, publicidade dos atos. Né? Eu assim, tive o privilégio de ter um vice, que é um controlador do município, que trabalha com área de controle, com auditoria, é advogado, é contador, e é exatamente por essa preocupação. No meu governo, assim como foi nesses 16 anos da vida pública, eu não coaduno com corrupção, não admito corrupção, porque a corrupção sangra o dinheiro público que impede o serviço de chegar para o cidadão. Então isso é inadmissível no meu governo. Vamos ter transparência, vamos ter ética, vamos ter assim a abertura desses órgãos que podem nos assessorar e nos sinalizar. Não terei dificuldade nenhuma de abrir os dados da prefeitura. Eu já fiz isso como vereadora, já fiz isso como presidente da AMA, antiga AMA, onde começou um processo de desmonte da corrupção em Londrina dentro do governo municipal. E quando eu assumi a AMA temporariamente, em menos de 60 dias, a primeira visita que eu recebi antes de eu entrar e assumir a minha sala foi o promotor Bruno Galati. Ele já estava dentro da minha sala quando eu fui entrar. E ali ele me pediu uma lista de documentos e ele sempre teve todos os documentos para fazer as investigações necessárias no município de Londrina. Talvez ele não publicize isso e deveria publicizar, porque foi ali e através da minha pessoa em que todos os documentos necessários foram obtidos para ele fazer a investigação. Então eu sou uma pessoa muito transparente, que não coaduno com corrupção, que trabalha com transparência. Eu me lembro que na época que eu fui presidente da AMA, eles tinham praticamente 500 ou mais funcionários da frente de trabalho e existia
um burburinho de que haviam funcionários fantasmas. Eu fiz o pagamento 1 a 1, comecei às 6 horas da manhã, só paguei quem foi buscar o cheque. Então, assim, as minhas ações, seja no executivo, seja no legislativo, seja na minha vida profissional, seja na minha vida familiar, sempre foram de muita ética, de muita transparência, de muita seriedade. É essa Sandra que vai para lá, não é outra. É essa Sandra que vai ser prefeita de Londrina, que vai cuidar do dinheiro e que não vai dar nenhuma abertura, em hipótese alguma, para corrupção. Corrupção zero, transparência e publicidade. Londrina é uma cidade que, num momento como hoje, final de semana que nós estamos gravando a sua entrevista, você atravessa a cidade em 30 minutos. Mas chega aquele momento, o famoso rush, e tudo trava. Tudo trava. Eu que eu diga. Então, qual o teu entendimento sobre os modais? Qual o seu entendimento sobre essa situação do ir e vir? Como resolver essa situação de forma prática na cidade de Londrina? Resolver é um processo complexo, né? Londrina é uma cidade nova, que cresceu rápido e que se desenvolveu muito rápido. É uma das cidades mais verticalizadas do país. O que significa verticalização? Adensamento de público, né? Lá para o céu é o limite, porém esse pessoal não fica lá em cima. Ele vai para baixo e precisa de vias para ir e vir. Então nós temos um estrangulamento aí que infelizmente não foi planejado, né? Nós temos áreas nobres na cidade de Londrina que não houve um planejamento nenhum para esse tráfego mais intenso, mas eu tenho proposta sim. Nós pretendemos, por exemplo, dar continuidade ao projeto do Superbus, que vai fazer um primeiro pontilhão da cidade de Londrina ali na rodoviária, próximo ao Shopping Boulevard. Nós vamos dar continuidade a isso porque tem dinheiro na prefeitura já depositado do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento. Então nós vamos primeiro fazer isso porque aquela região leste está se desenvolvendo, as pessoas estão correndo risco de vida diariamente naquele fluxo. Isso é uma das questões. E vamos bater a porta do governo federal, do governo estadual, para duplicar a Goiás e a Duque de Caxias, que são duas vias bastante importantes para a área central ter um desafogamento, né, com relação a isso. Precisamos trabalhar também outros modais, que é o transporte, o ciclismo, né, ampliando as nossas vias. Isso ainda é muito imaturo, muito pequeno na cidade de Londrina, mas temos que trabalhar. Temos que melhorar o transporte coletivo para tirar os carros da rua e usar o transporte coletivo, um transporte coletivo mais moderno, mais rápido, mais arejado. Então nós vamos ter que trabalhar em várias frentes e esse é o meu desafio para a gestão nesses próximos anos. Essa pergunta foi enviada pelo Fábio Cavazotti, ele é o presidente do Observatório de Gestão Pública em Londrina. E ele pergunta como incentivar a concorrência nas licitações e como trazer o nosso comerciante doméstico para participar das licitações para servir a prefeitura. Nós temos algumas frentes. Primeiro, qualificar o servidor público para isso, fazer parceria com o Sescap, Sincolom, que são os nossos contadores, para que preparem principalmente as pequenas e microempresas, para que elas quebrem o medo de que participar de licitação é só de gente grande. Não é, licitação não é coisa de gente grande, é coisa de empresa preparada para isso e nós vamos fomentar, sabe? Sebrae é coisa de gente séria. Você falou a palavra ideal. Licitação é coisa de gente séria. E nós temos muitos pequenos microempresários, médios empresários que podem participar. Parece-me que é em torno de 1,5 milhão que nós temos aí de licitação que ocorrem nos níveis federais, estaduais, municipais e que podem ficar esse dinheiro aqui. Então, como prefeito, eu quero incentivar, fazer parcerias com o Sebrae, Sincolom, Sescap, com o próprio observatório, para que a gente possa preparar os nossos empresários para ganharem essas licitações, para o dinheiro ficar aqui e para a gente se tornar conhecido. Porque uma vez que você participa do processo licitatório, você passa a fazer parte da vitrine. Porque muitos municípios precisam de empresas sérias, que produzam bons produtos, que entreguem dentro do prazo e que tenham um preço adequado. Então, quando você qualifica a sua empresa local, você dá ela de participar aqui e abre o espaço dela para participar em nível nacional. Então, isso é um grande investimento e eu vou estar sendo parceira, sim, para qualificar as 3 pontas, né? O setor público, o servidor público, o empresário, para que a gente consiga alavancar a participação dos nossos empresários locais. Segurança, né? Qual que é o remédio amargo que precisa ser aplicado para que Londrina baixe os seus níveis de insegurança, para trazer ao cidadão uma tranquilidade de
estar na cidade? Primeiro, a gente tem que lembrar que segurança é um compromisso de todos, né? Nem sempre, às vezes, a gente morar num condomínio fechado, morar num prédio que tenha o porteiro, ou morar na periferia, garantam que nós tenhamos segurança. A insegurança está invadindo de norte a sul, de leste a oeste, na vertical, na horizontal, nós estamos vivendo uma cidade insegura. Então, o compromisso que eu estou assumindo e que eu tenho como projeto para a segurança, primeiro, traçar um plano de ação. Nós precisamos sentar juntos, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Inteligência, e fazermos uma fotografia da cidade de Londrina, onde é que nós temos os nossos gargalos e como é que nós vamos agir. Polícia Civil, o que cabe a você? Polícia Militar, Polícia Federal, Guarda Municipal, município. Definir aonde nós precisamos agir, quem vai agir, quando vai agir e como vamos agir. De forma que a gente não fique apagando incêndio, sim trabalhando sistematicamente as ações de segurança para dar ao cidadão uma garantia de ir e vir, com menos roubos, menos furtos, menos assaltos. Sabe, nós estamos vivendo uma situação muito crítica em Londrina. E isso está acontecendo por quê? Não é comigo, é com o governo do estado. Não é com o governo do estado, é com o governo... Então assim, ninguém é comigo. É conosco sim. Quem vai ser o líder desse time serei eu como prefeita, porque eu vou querer a minha cidade mais segura, o meu povo podendo ir e vir. Precisamos trabalhar a iluminação pública, né? Precisamos melhorar, né? Porque tanto mais visível fica mais fácil também para as polícias fazerem o seu trabalho. Precisamos ampliar o número de câmeras que nós temos hoje, o monitoramento, né, que nós temos. Nós temos em torno de 250, 270 câmeras. Isso tem que aumentar, porque daí você põe o seu serviço de inteligência monitorando, isso dá agilidade na ação. E tem uma coisa que eu quero fazer. Hoje nós temos 3 presídios dentro da cidade de Londrina instalados. Eu pretendo fazer uma lei que presídio daqui, no meu governo para frente, vai ter que se instalar fora do centro, até para dificultar a ação do meliante dentro da cidade de Londrina. Nós precisamos repensar isso, porque se a maioria das cidades tem os seus presídios muito afastados, alguma razão tem de ser. Né? O bandido não se esconde fácil. Não se esconde fácil, ele tem mais dificuldade, né? E assim, não fragiliza tanto a comunidade do entorno, entendeu? Então é muito sério isso. Eu conversei muito com os investigadores sobre essa questão e eles nos sinalizam que a gente precisa repensar isso de forma muito séria. Então é um compromisso que a gente tem também. Você antecipou uma pergunta minha, no caso a última pergunta, essa discussão, esse cabo de guerra que existe entre as esferas da federação, municipal, estadual e federal. Enquanto prefeita da cidade de Londrina, qual que vai ser a sua relação com o estado e com a federação? Porque o povo mora na cidade. E é o povo que fomenta financeiramente os impostos e assim consegue gerar o país. Só que o retorno não é tão bacana assim. Qual é a tua visão e a tua atitude? Olha, primeiramente, eu seria uma ponte, não um muro. Tá? Muro levanta barreiras. Eu quero ser uma ponte ligando a Prefeitura de Londrina ao governo do estado e ao governo federal. Agora nós precisamos, e aí eu quero falar com aqueles que estão nos ouvindo, a nossa representatividade política precisa ser fortalecida. Nós temos um deputado estadual e 3 deputados federais. Né? Então, qualquer baixa de deputado, nós tínhamos 4, lembram? O André, que nós perdemos, o André teve que, né, afastado, perdeu o seu mandato e não ficou para Londrina a vaga do André. Então, nós perdemos uma representatividade. De 4, perdemos 25% de representatividade no governo federal. Temos um candidato a deputado federal, temos um deputado federal que teve mais de 90 mil votos, que é candidato a prefeito. Que se for o vencedor, nós damos mais uma baixa da representatividade de Londrina, nós caímos de 100% que nós tínhamos de representatividade para 50%. Então, o que significa isso? Quanto menor a minha representatividade nas esferas de governo, menor a minha chance de trazer recursos para Londrina. Porque isto é real. Então, nós precisamos estar pensando nisso. Eu quero ter deputados? Quero, mas quero que os deputados assumam um compromisso com Londrina, que permaneçam lá, viabilizando recursos, abrindo portas, nos sinalizando, conversando comigo num canal direto. Olha, Sandra, você precisa vir para cá, existe dinheiro para segurança pública, senta aqui com o meu gabinete, eu vou te disponibilizar 3 assessores para discutir com você, eu vou disponibilizar eles para elaborarem os projetos e quero que você me deixe conversar direto com a prefeitura sem problemas. Então, uma coisa que nós precisamos pensar, quando a gente elege deputado para ter representatividade política e força para dizer no governo federal, eu quero que vote para Londrina recursos porque
nós mandamos para cá muito dinheiro, tem que voltar. E quem faz isso, na hora que o presidente da República pega a grade de votação que ele precisa para aprovar suas medidas, para aprovar os seus projetos de interesse público, ele olha lá, no Paraná, quais são as pessoas que eu posso contar, né? Ah, Cascavel tem 8, Maringá tem 5, Londrina tem 2, tem 3. O peso nosso de representatividade significa a força que nós temos para retornar para Londrina. Então, nós precisamos ter, primeiro, representatividade em Londrina, isso para pensar agora e nas eleições futuras, e segundo, cobrar dos nossos representantes que foram eleitos com a esperança do voto, que trabalhem para retornar recursos para cá, porque o nosso orçamento de Londrina, ele é pequeno, para as demandas que nós temos. E por isso que nós elegemos representantes no Estado, na Federação, senadores, para que eles trabalhem para voltar para Londrina, como você disse na sua pergunta. A gente manda muito dinheiro, mas temos pouca força para fazer voltar os investimentos para a nossa cidade. Esse é o desafio. Perfeito. O Bom Dia Comunidade agradece demais a presença da candidata à Prefeitura Municipal de Londrina, Sandra Graça, número 10. Agora eu vou deixar aqui para ela, ela vai falar direto com você, fazendo aqui a propaganda dela para que você escolha bem no dia da eleição. Encerrando esse nosso bate-papo extremamente agradável, eu quero pedir a você que no dia 2 de outubro pense e analise as nossas propostas, a nossa história de vida. Eu sou uma profissional que trabalha há 32 anos no banco, sou uma vereadora com 16 anos de experiência, sou mãe de 3 filhos, avó de 3 netos. Então, assim, eu carrego na minha mochila, ou na minha experiência, todas essas habilidades, e é dessa forma que a gente quer administrar a cidade de Londrina. Olhando para Londrina como a gente olha para os filhos da gente, administrando a cidade de Londrina como a gente administra a família da gente. E por isso a gente está pedindo o seu voto. Nos ajude nesse dia 2 de outubro, vote 10, né? E nos dê a oportunidade de representá-los. É a força da mulher, é o alicerce da família e a união das pessoas em prol de uma vida melhor para a nossa cidade. Muito obrigada e até lá.